Boa noite, irmãos, que a graça e a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com todos, amém? Convido a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé. Nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração, nosso Deus, vamos começar adorando o nosso Deus, vamos cantar o cântico Louvemos ao Senhor, vamos começar aqui erguendo as nossas vozes, dizendo que Cristo é o motivo, é a nossa vida, Ele é o motivo do nosso louvor. Bem, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Vamos orar neste momento, queridos, já louvamos ao Senhor com esse cântico tão lindo, né? Uma letra tão especial para nós. Oremos agora ao nosso grande Deus. Pai amado, aqui estamos, e bendito e louvado seja o teu santo nome. Queremos que este culto seja primeiramente agradável ao Senhor, que tudo que façamos aqui suba até o Senhor como cheiro suave e agradável aos teus olhos, e que não a nós, mas ao teu nome toda a glória seja dada nessa noite, Pai. Queremos tão somente que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, seja exaltado neste lugar. Protege-nos, Pai, de toda a armadilha do mal, que haja liberdade do teu Espírito Santo, Pai, em cada coração, e pedimos que o Senhor, com o teu Espírito, sonde cada vida. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, o Senhor conhece as lágrimas de cada um, conhece o amanhã, conhece nosso íntimo melhor do que nós mesmos. E pedimos que teu Espírito faça a obra de regeneração onde for necessário, de santificação nos crentes, de fortalecimento na fé. Declaramos nossa total dependência do Senhor neste momento. Abençoa o teu povo. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Amém. Queridos, leiamos neste momento o Salmo 111. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor. E depois leremos o Salmo 112. Então, em sequência, daqui a pouquinho, né? Então pode estar marcado já também nesse trecho. Salmo 111. Vamos fazer como é o nosso costume. Começarei no versículo 1, o outro irmão 2, e assim por diante, ok? Salmo 111. São 10 versos da palavra do Senhor. Começarei aqui então a leitura. Salmo 111, verso 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, dadas por todos os que nela com prazer.
feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Amém. Ele... Amém. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade, por isso fiéis todos os seus mandamentos. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Enviou Enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre, santo e tremendo é o seu povo. Amém. Graças a Deus, né? Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Esse é o nosso grande Deus. E o texto começa com a palavra de louvor. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Nós iremos cantar o hino 17 do Inário. Fonte és tu de toda a bênção. Esse é o nosso Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos tem dado o dia a dia nosso. E depois iremos ter um momento de oração e logo em seguida depois também iremos cantar outro hino ao Senhor. Mas vamos cantar então esse hino, é conhecido da igreja, né? O hino 17 do Inário, Fonte és tu de toda a bênção. Acho que temos a letra? Temos a letra? Vamos colocar aqui então. Vai tocarem desse hino. Eu quero convidar agora a Assembleia dos Salvos, que aqui está presente, a levantar suas vozes em oração de louvor ao nosso Deus. Começarei com uma oração frase, quem desejar faça outra e outra também assim. Depois encerraremos com oração final. Essa letra maravilhosa, né? O meu ser é vacilante,
que está dependente totalmente da graça de Deus que nos sustenta, que nos salva, que nos levará até a eternidade final. Oremos ao Senhor, depois os irmãos podem fazer orações, frases também. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, obrigado porque toda fonte, toda sorte de bênçãos espirituais vem do Senhor, e tudo o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de estar na tua casa. Amém. Louvar o seu nome, te adorar. Obrigado, Pai amado. Amém. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor, Deus. Te glorificamos, Senhor. Agradecemos por essa oportunidade que temos de nos ajudarmos, ó Pai. Como igreja, como filhos do Senhor, como ovelhas do seu pasto, Senhor. Obrigado, Jesus amado. Te exaltar, glorificar o teu nome. Amém, Jesus. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus. Amém. Fonte és tu, Deus, de toda a bênção. Que o Senhor receba todo o nosso louvor e glória e honra nesta noite. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor com mais um hino ainda, que diz: louvamos-te, ó Deus. O hino 9 do Inário. Enquanto cantamos este hino, os irmãos são preparados, poderão agora devolver ao Senhor também seus dízimos e ofertas. Renato, ora ao Senhor, por favor, nesse momento, louvando a Deus pelos dízimos e ofertas. Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de contribuição à sua casa. Abençoe as mãos aqui que contribuíram para que cresça a tua casa e as obras da tua casa. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, obrigado pelos irmãos que estão aqui essa noite. Obrigado, Deus,
Jesus. Amém. Amém. Leamos agora Salmo 112, meus irmãos. Convido novamente a igreja a abrir suas Bíblias. Esse trecho da palavra do Senhor, Salmo 112. Depois teremos nossa oração intercessória. Eu farei leitura desse trecho, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias, lerei o Salmo inteiro aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O justo não se atemoriza de más notícias, seu coração é firme, confiante no Senhor, diz o verso 7. Iremos agora orar nossa oração intercessória, momento que temos de colocar perante o Senhor nossas lutas, nossas dificuldades. É bom saber que temos um Deus que verdadeiramente se compadece, se importa com os nossos problemas. Meus irmãos, nossos problemas são importantes para Deus. Ele conhece cada um deles. Essa palavra de Deus que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Até isso, Ele sabe da nossa vida. Nós cremos em um Deus que é plenamente e totalmente soberano sobre todas as coisas do universo. Nada foge ao alcance do Senhor. Então vamos orar agora neste momento e convido você que no seu coração deposite perante o altar de graça de Deus a sua luta, a sua dificuldade. Oremos agora ao nosso grande e soberano Deus. Grande Deus, aqui está o teu povo, Pai. Ovelhas compradas pelo sangue de Jesus. Foram por essas pessoas que Cristo na cruz sofreu de maneira terrível, sangrenta. Foi por nós, por um tremendo amor que nós sequer podemos compreender, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus para padecer dores terríveis e morrer naquela cruz em nosso lugar. E que estamos aqui, Pai, não por nossos próprios méritos, porque somos bons demais, porque somos melhores do que outras pessoas. Nós não somos. Reconhecemos quem nós somos na Tua presença. Somos miseráveis, necessitados tão somente da graça do Senhor. Mas o Senhor prometeu, e o Senhor cumpre as Suas palavras, Pai. O Senhor é fiel. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. O Senhor prometeu que estaria cuidando de nós. O Senhor prometeu que satisfaria nossas necessidades em Cristo Jesus. E é por isso que estamos aqui essa noite orando, crendo que o Senhor existe, que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam, que o Senhor nos abençoa pela Tua graça e amor infinito por nós. Aqui estão os problemas de cada um de nós, Pai. O Teu povo nesse momento coloca dívida, o Teu povo nesse momento coloca a causa na justiça, o Teu povo nesse momento coloca dor, coloca aqueles que estão na cama neste momento, sentindo dores, aqueles que estão nos hospitais, os que estão ansiosos em relação ao Covid, aqueles, Pai, que padecem lutas no casamento, aqueles que já desistiram, Pai, de uma comunhão com o próximo. Senhor amado, aqui estão nossas lutas, nossos problemas. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós deveríamos nos humilhar perante o Senhor e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. A Tua palavra diz que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Nós cremos nisso, cremos no Teu poder, no Teu cuidado, na Tua soberania. Não há Deus como o Senhor.
e pedimos que o Senhor, na sua eterna misericórdia, que o Senhor se compadeça de cada um de nós e possamos ter nesse mundo uma vida quieta e tranquila, como Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 2. Que nossos problemas sejam resolvidos pelo Senhor, porque eles são grandes demais para nós. Jesus Cristo ensinou, meu Deus, que nós não somos capazes de acrescentar 1 hora de vida à nossa existência. O que faremos com outras coisas dessa vida? Nós não podemos. Reconhecemos nossa incapacidade, reconhecemos que estamos perante o Deus completamente soberano, poderoso, e um Deus que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo como Deus que nos ama. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu conforto no Teu Espírito. Obrigado porque os problemas estão nas Tuas mãos, porque nas nossas mãos nós não podemos resolvê-los. Toma conta de cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, convido a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós iremos cantar ainda alguns cânticos ao nosso Deus. Depois teremos já nossa mensagem nessa noite. Convido a igreja, aqueles que puderem, mais uma vez, a se colocar de pé, e vamos continuar adorando o nosso Deus, glorificando, exaltando aquele que nos salvou. Por isso nós estamos aqui, porque nós somos gratos pelo que Jesus fez na cruz por nós, ali morrendo, derramando o seu sangue na cruz por nós. Então vamos adorá-lo agora com bastante alegria, vamos dizer que ele é o príncipe da paz. Deus
Isaías 53, esse texto da palavra de Deus, e depois também, terminando, vamos cantar Jesus, o Filho de Deus. Nesses dois últimos cânticos, vamos aqui relembrar o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E aí, aqueles que desejarem nesse momento também estarem em espírito de oração, pedindo pela mensagem, pela palavra do Senhor, logo depois também teremos a celebração da ceia, possa estar fazendo isso neste momento. E no final, vou pedir que o Silvio agradeça para nós, tá, Silvio, neste momento de adoração ao nosso Deus. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que
igreja pode sentar. Muito bem, queridos. Vamos para Marcos capítulo 14. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, esse trecho da palavra do Senhor, Marcos 14. O texto de hoje é um pouco longo. Farei a leitura aqui, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. A partir do versículo 43. Marcos 14, lerei do 43 até o final, ok? Até o 72, são 30 versos hoje. Penso que há uma unidade textual aqui. Marcos capítulo 14, a partir do verso 43. Esta é a palavra do Senhor. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado essa senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Só dar uma paradinha aqui, meus irmãos. Esse é o único evangelho que relata esse episódio pitoresco, digamos assim, né? Entende-se que foi o próprio Marcos, esse jovem que seguia ali naquele momento, e por isso, então, ele descreve essa situação. Continuemos, verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhes murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com ele, com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes.
e, caindo em si, desatou a chorar. Até esse texto. Vamos então orar, mas antes de orarmos, vamos recitar nosso texto usual, né? Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Pai, esta é a tua palavra, o Senhor a inspirou com o teu Espírito Santo. E pedimos que o mesmo Espírito que inspirou este texto nos ilumine neste momento. Desvenda nossos olhos, Pai. Pedimos a tua intervenção, a tua liberdade neste momento. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, o texto do Evangelho de Marcos pode, de uma certa forma, se olharmos para ele de uma forma literária, é um grande drama, uma grande história acontecendo aqui. E os eventos que acabamos de ler, no capítulo 14, a parte final do texto, a partir da prisão de Jesus, são textos dramáticos. Muita coisa está acontecendo. Se fosse filmado, como já foi filmado diversas vezes, era um momento de tensão, de luta, né, de muitas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. E notem que o texto aqui, nessa narrativa, há duas histórias paralelas acontecendo a partir do verso 43. Na verdade, até um pouco antes, já no Getsemane, nós temos duas histórias paralelas aqui na narrativa. Nós temos a história principal, que é de Jesus. Lá no Getsemane, ele estava em oração, em sofrimento, em terrível angústia, chegou ali a suar gotas de sangue. Depois ele é preso com traição, depois ele passa por um julgamento completamente injusto, com falsas testemunhas. Mas paralelo a isso, é a história de Pedro. No Getsemane ele está dormindo. Depois da prisão ele vai sacar a espada e machucar o servo lá. Depois ele acompanha o julgamento de Jesus e finalmente vai negar Jesus por 3 vezes. Então são duas histórias paralelas que se juntam no final. E no final da mensagem quero também colocar aqui as duas histórias juntas. E quero nesse momento aqui então colocar o texto em 3 partes. Há 3 momentos bem claros aqui no texto, né? Primeiro momento em que Jesus é preso, depois em que ele é julgado pelo Sinédrio e finalmente então um momento em que Pedro vai negá-lo. Em cada parte há uma expressão bem marcante aqui que determina então cada parte do texto. E quero juntar no final as duas histórias paralelas, veremos então como Pedro e Jesus se encontram no final do texto ali, como as duas histórias têm o seu clímax. Primeiramente, nós temos a prisão de Jesus. Jesus estava no Getsemane, havia passado aquele momento ali em oração. Lembremos-nos que estamos na noite de quinta para sexta-feira, pelo menos na visão mais tradicional da morte de Cristo. Alguns falam que ele morreu na quinta-feira, mas prefiro manter a sexta-feira ainda. Então estamos na noite de quinta-feira, entrando a madrugada para a sexta-feira. Alguns comentaristas colocam que a prisão de Jesus aconteceu à meia-noite. Não tem como afirmar isso para os irmãos, porque segundo uma tradição, era o momento que o cordeiro era morto, né? Algo nesse sentido. Então, alguns falam que foi nesse momento em que Jesus foi preso. Mas já havia passado pela ceia, pela celebração da Páscoa, já havia passado pelo Getsemane e agora está, então, sendo preso. E é um momento dramático, porque enquanto Jesus orava, enquanto Pedro dormia, Judas estava tramando com os sacerdotes, com os principais, como ele seria preso. E o texto fala para nós aqui que Judas está chegando ali ao Getsemane, verso 43, logo falava com os discípulos, Jesus falava com Pedro, com Tiago e com João ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma pequena multidão. E aqui estão de onde era essa multidão? Principais sacerdotes, escribas e anciãos. É esse mesmo grupo que aparece no versículo 53, que vai julgar Jesus, verso 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, estavam lá sacerdotes, anciãos e escribas. Esse mesmo grupo que no início do capítulo 14, verso 1, está tramando a morte de Jesus. 14, versículo 1. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. E diziam, verso 2, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então tinha que ser em um momento em que não houvesse ninguém. Uma madrugada, né? Alguém levasse aquela turba
até onde Jesus estivesse, para que ali, escondido de todos, houvesse uma prisão e um julgamento injusto. Ele tinha que ser executado rapidamente, não podia ser à frente do povo. Há um conluio, né? Há uma corrupção de instituições aqui sendo colocadas também, para que Jesus, então, fosse morto. Havia uma senha que Judas havia dado: aquele a quem eu beijar. E beijo aqui é a palavra que define o texto, essa primeira sessão, meus irmãos. A palavra beijo, no grego koiné, usado aqui, o verbo utilizado é o verbo filéu. O verbo filéu é amar. Amar não no sentido de ágape, mas um amor entre companheiros, um amor de amizade. Filos, né, é amor entre companheiros, amor de amigos. A palavra usada é filéu. Filéu pode ser traduzido como amar, ou como demonstrar carinho, ou como beijar. Nesse momento, a palavra, nessa cultura, nessa gramática, então o verbo filéu pode ser traduzido como beijar, que é uma expressão de carinho, uma expressão de amor. É o verbo colocado aqui. Aquele a quem eu demonstrar carinho, a esse vocês vão prender. E mais interessante que no texto, meus irmãos, é que quando o Judas chega lá e fala versículo 43, e o beijou, o verbo é katafiléu, é um verbo um pouquinho diferente, né? Tem uma preposição colada junto aqui ao verbo. E a ideia desse verbo é uma demonstração de um carinho, de um amor mais forte. É um amor mais colocado, mais fortemente, é um carinho colocado de maneira mais enfática, uma ênfase no ato de carinho que é dado para a pessoa. Essa palavra que Marcos colocou para demonstrar a senha, aquilo que Judas fez com Jesus Cristo. Judas foi lá, e nossa cultura, beijar é algo muito simples, né? Você vai cumprimentar alguém e dar um beijo nele, algo nesse sentido. Mas a palavra usada aqui é a palavra usada para um carinho mais forte, mais enfático. Foi assim que Judas traiu Jesus Cristo. Isso nos traz umas reflexões muito interessantes, meus irmãos, de como nós temos tratado Jesus Cristo. Nosso momento de louvor, na adoração, na nossa vida, porque foi uma demonstração de amor que Judas traiu Jesus Cristo. Quantas vezes palavras são ditas para Jesus, palavras de carinho, palavras de amor, mas o coração está completamente longe do Senhor. Jesus Cristo disse: esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas se afasta de mim, ensinando coisas que são doutrinas de homens. Seu coração fala algo, mas sua boca fala algo, mas seu coração está completamente longe. Quantos momentos de adoração são apenas prazeres carnais e não realmente colocados para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? É muito interessante que Judas traiu Jesus com uma forte demonstração de carinho e de amor. Na história paralela de Pedro, né, nós vemos Jesus sendo obediente como um servo, sendo obediente até a morte, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2. E quando Jesus é preso, ele fala: olha, eu estava todos os dias aí com vocês escolheram esse momento para me prender, né? Me prendendo dessa forma, vocês saíram com espadas, com porretes para prender, como se eu fosse um bandido, na madrugada. E fala verso 49, eu estava com vocês todos os dias no templo ensinando, mas era para que se cumprisse as Escrituras. E essa é uma observação muito importante no texto. Jesus estava cumprindo as Escrituras sagradas. Nós temos por 3 vezes no capítulo 14 essa ideia de que as Escrituras estão sendo cumpridas. No versículo 21, por exemplo, 14, 21, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Também nós temos no versículo 27, então disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus ali estava plenamente consciente do que estava acontecendo. Ele, como Deus, sabia todas as coisas. Ele, como Deus,
estava cumprindo aquilo que as Escrituras Sagradas diziam a respeito dele. Não há pânico em Jesus, não há pavor, não há nada fora do controle. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está fazendo. Ele vai cumprir aquilo que o Espírito Santo havia predito nas Escrituras Sagradas, porque ele é Deus. Deus é completamente soberano. E na hora mais tenebrosa da vida de Jesus, que começa no Getsêmani, vai para essa prisão, depois passa por um julgamento injusto por parte dos judeus, e outro mais injusto ainda, por parte dos romanos. Nesse momento mais tenebroso do universo, Deus estava no controle. Tudo estava debaixo das mãos de soberania de Deus. Mas Pedro não entendeu. E aqui é a história paralela. Enquanto Jesus entendia a soberania de Deus, era submisso como um servo, era como um cordeiro mudo indo para o sacrifício. O que Pedro faz? Essa pessoa cujo nome não é citado aqui, estamos no versículo 47, na minha versão fala um circunstante, né? Uma palavra bonita colocada aqui. Sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Outros evangelhos relatam que é Pedro quem assim o faz. Nessa história paralela de Pedro, ele começa: olha, Jesus, eu vou seguir o Senhor, deixa comigo que eu aguento a jornada, né? O homem aqui é forte, eu vou com o Senhor até o final. Na oração, dormiu. Agora na prisão, com a força humana, saca a espada e fere o sumo sacerdote. E diz o Evangelho de João, se não me engano, Jesus fala: Pedro, você não tem ideia do que está fazendo, Pedro, né? E quantas vezes no serviço do Senhor não temos ideia do que estamos fazendo? Estamos fazendo uma coisa na força humana, tão somente. Pedro é alguém com uma história paralela aqui na narrativa, que diferentemente de Jesus, não reconhece aquilo que Deus está fazendo e tenta na força humana resolver a questão. Vamos para a segunda parte do texto. Quero mostrar agora que quando Jesus é julgado pelo Sinédrio. Esse é o primeiro julgamento que ele passa por 2 julgamentos. Esse primeiro acontece na madrugada de quinta para sexta-feira. Ele é levado ao sumo sacerdote, e estava aquela turma boa ali, né? Principais sacerdotes, anciãos, escribas. E Pedro fala, versículo 54, na história paralela, estava seguindo de longe. Ele entra no interior do pátio do sumo sacerdote, estava lá sentado, perto do fogo, porque a madrugada era fria. E algo que o texto não coloca aqui, mas o texto de Lucas é mais claro nesse sentido, meus irmãos, é que de onde Pedro estava, ele conseguia ver Jesus. E é um certo momento em que Jesus consegue ver Pedro. Então Pedro entrou ali no pátio, estava lá se aquentando na fogueira, ele conseguia saber o que estava acontecendo lá dentro. Ele sabia. E diz o texto como foi aqui o julgamento de Jesus. E a palavra-chave, no primeiro texto era beijo, no segundo texto é testemunha. E nós temos por 7 vezes, do versículo 53 até o versículo 65, a expressão testemunhar ou testemunha. Vou mostrar os versículos para os irmãos aqui. Na Bíblia em português é uma tradução diferente, mas às vezes parece como substantivo, às vezes como verbo. Veja versículo 55. Os príncipes sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar, e não achavam. Foi um julgamento injusto, porque não tinha palavra nenhuma contra Jesus. Eles tentaram e não conseguiram. O verso 56 aparece 2 vezes, porque muitos testemunharam falsamente, no grego é pseudo-mártires, né? Testemunharam falsamente, mas os testemunhos, aqui da depoimentos, não eram coerentes. Levantaram falsas testemunhas e ainda assim não combinaram direito, né? Cada um falava uma coisa diferente. Um julgamento injusto. Versículo 57, também temos testemunha. Alguns testificaram falsamente, é o mesmo verbo, marturel, nós temos colocado aqui. Versículo 59, nem assim o testemunho, a palavra novamente colocada aqui, era coerente. Versículo 60, nós temos também, nada respondes aos que depõem contra ti, aqui o verbo testemunhar.
novamente. Aqui está como depor, né? Mas o verbo é testemunhar, aqui no grego. Também no versículo 63, quando o sumo sacerdote, muito dramaticamente, rasga as vestes e fala: que mais necessidade temos de testemunhas? Então, por 7 vezes temos a expressão como substantivo ou como verbo, e a palavra-chave, então, que é esta? Porque naquele julgamento injusto procuravam testemunhas falsas que falassem um crime sobre Jesus, e não acharam crime algum. Não havia crime que Cristo havia cometido. Isso tem que ficar bem claro no texto. Então tentaram de todas as maneiras, mentiram, e nem assim nas mentiras, até as mentiras eram incoerentes a respeito de Cristo. Mas então algo extremamente importante acontece aqui no texto. Algo que talvez passamos por cima sem compreender o que acontece aqui. Aqui está um drama terrível no texto. Um momento muito dramático, né? Se fosse um filme, seria um dos clímax aqui do filme. Se levanta o sumo sacerdote. Estava sentado ouvindo as acusações. Cristo no meio, chegava a testemunha, falava e ia embora. A testemunha chegava, falava e ia embora. Nada dava certo, não conseguiam pegar Jesus em nenhum crime. Então ele fala para Jesus, versículo 60, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que testemunham contra você? Ele guardou silêncio e nada respondeu. Você não responde nada? Então, uma grande e fundamental pergunta que resume todo o evangelho de Marcos aqui: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você é o Messias? É você o Messias? Você é o Filho de Deus? Responda agora de uma vez por todas, se você de fato é. E essa é uma pergunta que no primeiro versículo de Marcos já está respondida: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já sabemos isso desde o início. Mas aqui então, o sumo sacerdote, de maneira autoritária, com a autoridade que ele tinha, como grande chefe religioso daquele momento, ele fala: é você o Messias? Ele fala: eu sou. Eu sou. Nós sabemos o que é eu sou, não sabemos, meus irmãos? É o nome de Deus. O nome de Deus é eu sou. Ele está dizendo: eu sou Deus. É isso que Jesus fala aqui para o sumo sacerdote. E vocês verão o Filho do Homem. Aqui é uma profecia de Daniel que Jesus cita aqui, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ele se declarou Deus: eu sou. Declarou a segunda pessoa da Trindade: eu sou o Filho de Deus. Eu estarei à direita do trono de Deus. Vocês me verão lá, sentado à direita de Deus, quando eu voltar a este mundo com as nuvens. É isso que ele fala para aquele sumo sacerdote. Essa é o testemunho de Jesus nesse texto. 7 vezes tentaram pegar Jesus aqui. Falsas testemunho, nada dava certo, né? Por 7 vezes a expressão colocada aqui. Mas ele testemunha a respeito de si mesmo: eu sou. Há teólogos que dizem que Jesus nunca se declarou como Messias. É uma mentira, obviamente. Falta ler o texto bíblico, né? Que claramente aqui, em um tribunal, em um julgamento, ele fala: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias que haveria de vir. É um texto extremamente importante das Escrituras Sagradas. Então era isso que eles precisavam, né? Conseguiram achar o que faltava. Então, de maneira muito dramática, como já disse, ele pega, rasga suas vestes sobre o sacerdote. Não precisamos de mais falsas testemunhas, já tem aqui o testemunho dele. Ele blasfemou, porque o homem não pode se declarar Deus. Ele tinha acabado de se declarar como Deus perante o sumo sacerdote. E isso é impressionante, porque aqueles homens não conseguiam entender a grande doutrina da Bíblia, que Jesus é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% ser humano. Isso era uma loucura para eles, para os judeus. Mas é assim que Cristo se declara naquele momento. Então começa o julgamento, e todos julgaram: é réu de morte. E começa então os sofrimentos de Cristo, versículo 65. Passaram a cuspir nele. Cuspiram no grande Deus. Cuspiram no Filho de Deus, meus irmãos. Que humilhação terrível, né? Até todos aqueles que jogam futebol sabem, né, que você pode dar canelada, você pode entrar de carrinho, faz o que você quiser, mas cuspir não pode, né?
cuspiram no Filho de Deus. Cobriam o rosto e davam-lhe murros. Diziam: profetiza. Ele foi humilhado, ele foi zombado naquele momento. E quantas zombarias têm sido ditas entre o povo de Deus, e coisas que vão ser confessadas perante o Senhor. E zombaram de Jesus, davam burros nele, davam bofetadas, diziam: profetiza. Estavam com o rosto ali coberto. E notem que Pedro, de acordo com o Evangelho de Lucas, há uma expressão muito interessante ali, dá a entender que Pedro viu tudo isso. Estava no pátio observando o que estava ali acontecendo. Ele viu Jesus sendo surrado naquele momento. Agora vem a terceira parte do texto. E a palavra-chave aqui é não. É não. Pedro está ali sentado no pátio, com um grupo ao redor de uma fogueira. E agora chega uma criada. Não é o sumo sacerdote que vai perguntar para Pedro, não é um soldado armado, é uma criada. E fala: você estava com Jesus, você é um crente em Jesus. Mas ele o negou. Não o conheço. E pior, eu nem compreendo o que isso quer dizer, né? Olha, não estou entendendo o que você quer dizer. Muito tempo atrás, eu fui pastor de adolescentes e jovens, e tinha uma birra com uma frase que era dito, né? Parece que era combinado entre eles, quando tinha um problema para resolver, né? Tinha falado, a frase era mais ou menos assim: ela, não sei o que você está falando, né? Não tenho ideia do que você está falando, não sei o que você está falando, né? Quando alguém falava isso, sabia, alguma coisa está por trás, né? Porque é combinado falar essa frase, que alguma coisa realmente ali aconteceu. Pedro fala: não sei o que você está falando. Crente, eu? Nessa hora não, né? E meus irmãos, há crentes que não negam dessa forma a Jesus Cristo. Não é quando chega alguém e pergunta: você é crente? Fala: sou crente, sou evangélico. Hoje dá ibope, né? Ser evangélico, ou pelo menos em algumas situações ainda é importante. Mas há crentes que com seus atos estão dizendo: eu não tenho ideia do que está falando. Jesus não tem ideia do que está falando. Com seus lábios confessam Deus, mas negam com as suas obras. Não tem ideia de quem é Jesus, ó. Passa longe de mim, né? Sai de mim esse negócio, não quero saber não. É a primeira negação de Pedro. Ele continuou lá ao redor da fogueira, olhando para Jesus. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles, esse é crente, eu sei que ele é crente, né? Eu conheço, esse cara é crente, sim. E outra vez ele negou: não. Depois disso, estavam lá, diziam a Pedro: não, você verdadeiramente é um deles, porque também tu és Galileu. Aqui Pedro vai para o fundo do poço, no versículo 71. Ele chega no mais baixo que ele consegue chegar naquele momento. Ele começa a xingar, ele começa a praguejar e a jurar. Eu estou jurando para vocês que não conheço esse homem, né? A palavra praguejar aqui colocada no texto é anátema, é um verbo que vem do tema anátema. Esse verbo aparece algumas vezes no Novo Testamento, né? Anátema era uma coisa consagrada ao Senhor, que começou a ter o sentido de ser algo maldito, uma maldição. Essa palavra aparece 2 vezes em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo fala assim: ninguém pode dizer que Jesus é anátema, que foi o que Pedro fez aqui, tendo o Espírito Santo. Se alguém tem o Espírito Santo, ele não pode declarar que Jesus é maldição. Ele fala a respeito dos dons espirituais, porque havia talvez momentos de êxtase na igreja lá, em que alguém declarava que Jesus era maldição ou xingava Jesus, né? Então fala: isso não vem de Deus. Dizer que Cristo é anátema não vem de Deus. Também no final do capítulo, Paulo fala isso: cuidado para que vocês não caiam no anátema, numa maldição, né? De ir contra então a palavra do Senhor. O texto não diz que Pedro falou anátema a respeito de Jesus Cristo, mas fala que ele praguejou. Eu tenho que ser sincero aqui no texto. Pedro desceu o fundo do poço. Talvez aquela hora que o crente, né, que não quer mostrar que é crente, começa a xingar e blasfemar e falar coisas que não convêm. Foi o que Pedro ali fez naquele momento.
E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E no Evangelho de Lucas, diz que é neste momento que Jesus olha para fora e os seus olhos se encontram com os olhos de Pedro. É neste momento, a terceira negação de Pedro. E segundo o Evangelho de Lucas, é neste momento que ele começa a chorar, que os seus olhos se encontraram com os olhos de Jesus Cristo. Era nessa hora, talvez, que Jesus estava sendo espancado lá dentro. Profetiza Jesus! Davam murros, davam tapas, cuspiam em Jesus. E Pedro lendo: eu não vou passar por isso. Eu tenho medo de passar por isso, eu não vou passar por isso. E lá ele negava que era de Jesus Cristo. 2 histórias paralelas que se encontram nesse momento terrível na madrugada. Mas o lindo do texto é que fala que Pedro caiu em si. Essa expressão caiu em si, em português, na Bíblia aqui que eu tenho usado, na revista atualizada, também aparece na parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo está lá no chiqueiro, vontade de comer comida de porcos, e fala o texto, ele caiu em si. Mas é uma palavra diferente no grego, né? Aquela expressão está lá, só aparece lá naquele do filho pródigo. Mas aqui há uma ideia semelhante. Pedro percebe a besteira que ele tinha feito. Ele cai em si. Ele chora amargamente. Meus queridos, 2 histórias paralelas que se encontram num momento de arrependimento. Jesus, completamente soberano, sabendo o que estava acontecendo, cumprindo cada versículo das Escrituras Sagradas, indo para o matadouro como um cordeiro mudo, fazendo o que tinha que fazer. E Pedro, na sua carnalidade, seguindo Jesus de longe, blasfemando e negando o Salvador, o seu próprio Salvador. Mas o encontro disso é no cair em si de Pedro, quando ele reconhece a besteira que fez e se arrepende do seu pecado. A restauração acontece mais para frente, depois de alguns dias. Isso em João conta bem como foi esta questão. Queridos, e para nós temos que ter mais de Cristo em nossa vida. Nós precisamos ter mais de Cristo em nosso coração. O nosso viver, o nosso caráter tem que ser aperfeiçoado de acordo com o caráter de Cristo. Porque se nós não seguirmos o caminho de Cristo, provavelmente seguiremos o caminho de Pedro, com a nossa própria carnalidade. Ou podemos seguir o caminho de Cristo, tendo mais de Cristo em nosso viver. Nós iremos cantar o hino que diz isso: mais de Cristo quero ter. Pedir que os irmãos que vão nos ajudar na ceia também possam vir aqui à frente a se preparar para este momento. Também os irmãos Ana Lúcia e Marcelo poderão vir aqui à frente. Nós vamos cantar este hino mais de Cristo, nos preparando para o momento da ceia do Senhor. E logo em seguida já celebraremos então este momento, ok? Sua
iremos orar neste momento, iremos colocar nossa vida perante o Senhor, né, pedindo que mais de Cristo haja em nossa vida. Depois iremos distribuir os elementos. Quem pode participar da ceia do Senhor conforme nosso entendimento? Aqueles que já são crentes em Jesus Cristo e já demonstraram sua fé por meio do batismo público. Esses são convidados para este momento da ceia. Nós temos que nos preparar para a ceia do Senhor, olhar para a nossa vida, né? Colocar aquilo que somos e temos. Já estudamos sobre a ceia, não é místico, não é sacramento, mas é um momento espiritual. Então iremos orar neste momento e logo após cantaremos mais um hino, então celebraremos a ceia do nosso Senhor. Pai amado, aqui está a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que temos. Te louvamos porque Jesus suportou todas aquelas aflições terríveis. Cuspiram em Jesus, bateram nele, ele foi humilhado. E mais ainda aflições terríveis ele haveria de passar naquela sexta-feira. Mas assim o fez, por amor a nós, para que pudéssemos ser salvos pelo nosso grande Deus. Abençoa o teu povo neste momento, meu Pai amado. Que possamos lembrar daquele grande sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Seu sangue derramado que nos purifica de todos os nossos pecados. E que a nossa vida possa refletir a glória de Deus a cada momento. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Vamos cantar o hino 132, se não me engano, né? Pode servir as ovelhas do Senhor.
cantar esse hino ao Senhor. Ficamos em pé para cantarmos bem forte, meus queridos. Logo depois teremos nossa oração final. Seremos dispensados nesta noite. Imaginando Pedro cantando esse hino naquela madrugada. Olha a segunda estrofe, né? Ao Senhor agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça, um dia vai levar-me para o céu. Olha a terceira estrofe, né? O comecinho dela. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame-te, Senhor. Imagina Pedro cantando isso naquela madrugada. Agora imagina todos nós com Pedro cantando isso no céu. Nós iremos cantar com Pedro no céu um dia, meus irmãos. Iremos cantar que pela graça de Jesus, porque Ele cuidou de cada um de nós, nós iremos subir um lar celestial um dia. Nós somos como Pedro. Nós negamos Jesus. Nós negamos Jesus, mas Ele não nega a nós. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre o seu povo aqui, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Possamos ir na paz do Senhor.